Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Anderson Vicente, professor de vocês da disciplina de Português Instrumental. Bem, para iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da disciplina e a ementa do curso, tá? Bem, caro estudante, a disciplina do Português Instrumental proporcionará autonomia e articulação de conteúdos e conhecimentos visando aquilo que os alunos do curso técnico de enfermagem necessitam como suporte para a leitura e produções de textos, tanto como estudantes quanto profissionais ao ingressarem no mercado de trabalho. Então, esse é um dos principais objetivos do curso, né, da disciplina. Garantir uma autonomia em relação e articulação desses conteúdos diversos, de textos diversos, que a gente se depara ao longo da nossa trajetória profissional e enquanto estudante. Então, essa disciplina visa otimizar essas habilidades, né? Que a gente ganha autonomia na interpretação textual, na narrativa, tanto oral quanto escrita, né? Produção de textos técnicos, né? De cunhos científicos. Então, a gente visa otimizar essas habilidades, não é? Às vezes a gente consegue escrever bem, mas tem dificuldade para elaborar, para pensar, para articular essas ideias, e às vezes a gente não tem essa habilidade de articular essas ideias, essa narrativa, e tem dificuldade para escrever. A disciplina oferecerá também conteúdos para o desenvolvimento das competências comunicativa e linguística. Né? Ao final de tudo, o produto final é a comunicação. Né? Então, a nossa comunicação, atingir o outro, né? Ter contato com o próximo, garantir que o outro esteja nos compreendendo, faz parte dessa competência. Né? E essa questão linguística é justamente a gente saber dos níveis formal, informal, dos níveis de linguagem, tá? Então, a gente tem que ter conhecimento dessas unidades linguísticas. Por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta oferece um ritmo aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de sedimentação dos conteúdos e resolução das atividades avaliativas, para que você não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. Este é o nosso primeiro contato. Você inicia agora um curso que, espero, seja muito importante na sua trajetória de estudo e de profissionalização. Para tanto, é necessário que a leitura e a produção de textos sejam conteúdos que você domine, né? Ou pelo menos tenha uma certa familiaridade. Para melhor compreensão de textos que farão parte do seu cotidiano, como eu havia falado, né? No curso e na vida prática. E para ler criticamente aquilo que lhe chega pelos diversos meios de comunicação. Então, a gente tem aí a questão que é mais recente, a questão das fake news, né? Que a gente popularmente, antes da era digital, a gente conhecia como os velhos boatos. Né? Então, os boatos tinha mais dificuldade de a gente identificar. E as fake news não, né? A gente sabe que hoje tem maneiras técnicas de a gente fazer essa triagem, né? Saber se é uma notícia verdadeira, se é uma notícia falsa, e os diversos conteúdos que chegam para a gente. Então, a gente tem que ler de forma crítica, interpretativa. Não é somente ler por ler qualquer texto. Né? Então, isso às vezes complica a gente até numa questão de concurso. Né? A gente sabe o conteúdo, mas não soube interpretar corretamente aquela questão. Então, tem que ler com criticidade, né? Ler interpretativamente. Dessa forma, a disciplina de português instrumental foi especialmente elaborada visando os domínios que você precisa ter para ler adequadamente o material de toda a disciplina do curso. Não só, como também eu já tive alguns alunos que fizeram comentários comigo, dizer, ex-alunos, né? Professor, o senhor cobrava aqueles trabalhos com a regra da BNT, fazer resenha para elaborar, e você não conseguia construir nada, ficava com uma certa dificuldade. Mas hoje eu vejo o quanto foi bom para mim, até em outras disciplinas, né? Outras disciplinas que ficaram mais difíceis, pediam trabalhos, eu comecei a ter mais facilidade na hora da elaboração. Hoje eu vejo o quanto é bom. Então, além de ajudar a gente no próprio curso, né, a elaborar os trabalhos científicos que os outros professores vão pedir, também vai ajudar a gente, né, a fazer um resumo, um melhor resumo de algum material, uma resenha, se a gente tem que digitar um texto, sermos objetivos dentro desse texto, sermos coerentes,
ter coesão, né? Utilizar a gramática ali para ajudar na construção do nosso texto. E aí o plano da disciplina, na verdade, do componente curricular, português instrumental, curso de enfermagem, primeiro módulo, professor Anderson Vicente, e aí a ementa, né? Leitura, análise e produção textual. Como eu disse a vocês, a gente tem a parte da produção, a análise do texto, né? Não é só ler por ler, então a gente vai ter materiais diversos textos para a gente ler. Questão da leitura também, para a gente melhorar essa nossa habilidade na parte da leitura, porque a gente vai mais para frente que quem lê mal, consequentemente, também escreve mal, né? E quem escreve mal, consequentemente, também lê mal. Conceitos linguísticos, então a gente vai ver essa questão de variedade linguística. A gente vai ver que nós já falamos, já conhecemos esse conteúdo, mas não sabia que o nome era esse, né? Que era variedade linguística. Então, nossa língua também tem a variação. A gente tem a linguagem padrão, mas em um momento a gente vai ver que essa língua ela sofre variação. Né? A gente vai ver que variações são essas. Certo? Linguagem falada e linguagem escrita, a gente vai ver que tem diferença. A gente vai ver o que língua falada é essa, do que se trata, e a própria linguagem escrita, níveis de linguagem. A gente vai ver que tem os níveis de linguagem padrão, linguagem coloquial, às vezes com os mesmos nomes, são nomes diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, tudo que se vê, linguagem padrão, linguagem de prestígio, né? Linguagem formal, são as mesmas coisas, tá? Linguagem coloquial, linguagem informal, né? Então, você vai ver que é a mesma coisa, tá? Só tem nomes diferentes. Mas a gente vai ver detalhadamente do que se trata essa linguagem formal e linguagem padrão e onde utilizá-la, tá? Habilidades linguísticas básicas de produção textual oral e escrita, então a gente precisa focar também nessa parte da produção textual oral e escrita, na parte de apresentações, a argumentação oral e escrita, habilidades de produção textual, análise linguística da produção textual, noções linguístico-gramáticas aplicadas ao texto. Os objetivos gerais. O objetivo geral é reconhecer a língua em sua diversidade. Então, nós temos um país em vasto território e com uma linguagem muito rica e diversificada, como a gente sabe. Então, a gente precisa reconhecer isso, essa pluralidade. Nós somos um país muito plural, né? Procedendo à leitura analítica e crítico-interpretativa de texto. Então, como eu já tinha falado anteriormente, então essa não é fazer qualquer leitura, é uma leitura analítica e crítico-interpretativa do próprio texto. Tá? A gente precisa aprender a fazer interpretações mais minuciosas. Ampliando o contato do aluno com os processos de leitura e produção textual, visando capacitá-lo na análise de variadas estruturas textuais e elaboração de textos diversos. Então, esses textos, como já falei, resumo, resenha, relatório, tá? Produção de seminários, e como objetivo específico, analisar e construir textos, distinguir e aplicar os conceitos linguísticos. No conteúdo programático, a gente vai ver a variedade linguística, a unidade e variedade da língua, linguagem falada e linguagem escrita, práticas de letramento, gêneros textuais. Na parte do texto, as considerações em torno da noção de textos, diferentes níveis de leitura de um texto, de relações textuais, o texto dissertativo argumentativo, que a exemplo a gente vai colocar a redação, estratégias argumentativas, operadores argumentativos, o texto dissertativo de caráter científico, tá? Que pode ser uma resenha, tá? Produção textual, texto dissertativo argumentativos, produção técnico científico, elaboração de artigos, resenhas e resumos, textualidade, coerência e coesão. E a metodologia, aula dispositiva, discussões de sala, trabalhos individuais, debates, seminários, tá? Então a gente vai ter essas aulas aí com discussões sobre algum tema, trabalhos individuais. Eu sempre passo trabalhos individuais em sala, valendo ponto, então não deixem de fazer essas atividades que eu passo em sala, porque esse ponto pode salvar na hora da final. Então, não deixe de fazer esses trabalhos que eu vou passando ao longo do curso, né? A gente vai ter um seminário em grupo que, quando voltar às aulas presenciais, eu vou explicar mais detalhadamente como se trata e todo o seu esquema. E aí, a avaliação, como todo mundo já sabe, né? São 3 notas. Uma avaliação é escrita, a segunda nota eu divido 5 e 5 pontos, que são 2 trabalhos,
E o último é a apresentação dos seminários, tá? Inicialmente, a gente vai ter esses slides que eu vou passar para vocês agora. E temos uma apostila pronta, que eu também vou passar, vou distribuir para vocês na sala do Google Classroom. Tá? Vai estar lá disponível para vocês o material, tanto os slides, quanto essa apostila para vocês acompanharem. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês estudarem também. Tá? Então vai estar lá esse material que eu vou dar agora, a aula para vocês, e vai ter essa apostila para a gente acompanhar, tá bom? Então vamos para a apostila. Vamos para os slides, quer dizer. Bem, como eu havia falado, a gente vai começar falando sobre um pouco da nossa língua. Né? Entre falar um pouco mais da unidade da língua. A gente precisa conhecer um pouco da nossa língua para poder ver as outras questões, né? A questão gramatical, a questão de coerência, coesão, a questão da comunicação. Né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho dos níveis de linguagem, como eu havia falado para vocês. Então, a gente vai ver agora alguns conceitos importantes: variação linguística, norma culta, o que é essa norma culta que as pessoas tanto falam, e alguns estudos de caso. E a gente vai começar agora com linguagem, linguagem. Aqui, voltamos. Linguagem, língua, fala e comunicação. E aí, como o próprio slide mostra aí na imagem, comunicação está em destaque, né? E como centro de tudo, e vocês percebem que no espiral das separações está a comunicação, ela toca tudo, porque ela é o produto final. O nosso objetivo final é se comunicar, é alcançar o outro com nossa linguagem, é transmitir nossas ideias, e o principal é garantir que o outro nos compreenda. Esse é a questão mais importante dentro da comunicação. E aí agora a gente vai ver alguns conceitos sobre linguagem, língua, fala e comunicação. Então, linguagem é a capacidade comunicativa que tem os seres humanos de usar intencionalmente qualquer sistema de sinais significativos para comunicar seus pensamentos, ideias, sentimentos e experiências. É todo e qualquer sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Opa, tudo mais. Bem, deixa eu tirar essa barrinha daqui. Aqui. Então, a linguagem, gente, é essa capacidade que nós temos justamente de expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos, é a capacidade que nós temos de exteriorizar. Tá? Então, isso é linguagem. Então, linguagem pode ser um texto, linguagem pode ser uma pintura, linguagem pode ser uma música, imagens, gestos, uma dança. Tudo isso pode ser linguagem. Utilizar o nosso próprio corpo para fazer linguagem, que tem a linguagem corporal. Então, de que forma nós iremos expressar, com que código, que sistema de sinais é que a gente vai ver, né? Então, pode ser através da escrita, pode ser através do som, tá? Então, a linguagem é justamente essa capacidade que nós temos de nos comunicarmos, de nos expressarmos. E é intencionalmente, não é aleatório. Então, a linguagem ela vem intencionalmente com essa capacidade de nos expressarmos, de nos comunicarmos com o outro, tá? Quando a gente fala, ela fala aqui, ó, qualquer sistemas de sinais, a gente pode trocar essa palavra sistemas por código. Qualquer código de sinais, tá? 3 segundos para vocês. Que outros tipos de código representativo existe hoje na sociedade que se comunica? 1, 2, 3. Acabou o tempo. Código de trânsito, por exemplo. É uma representação, é um sinal, é uma imagem, é um tipo de código que transparece uma linguagem, que se comunica. Então, se a gente vê lá numa placa de trânsito aquele Ezinho desenhado com um traço no meio, a gente sabe que é proibido estacionar. É carregado de sentido.
Então, todo o código ele tem um sistema, ele tem um código, uma estrutura, não é nada aleatório. E é feito intencionalmente para se comunicar. Tá? O código, o código sinais de Libras também é uma estrutura, possui um sistema, possui regras. Tá? Então, é uma outra forma de se comunicar. Carregado de sinais significativos para comunicar seus pensamentos, ideias, sentimentos e experiências. É todo e qualquer sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Isso é linguagem. Tá? Conceito de língua. É a parte social da linguagem. O que ele quer dizer quando diz que a língua é a parte social da linguagem? Se a linguagem é a capacidade comunicativa que tem os seres humanos para usar intencionalmente, né, exprimir suas ideias, seus pensamentos. O que ele quer dizer quando a língua é a parte social da linguagem? A língua é o nosso código, é o nosso idioma, é o que a gente usa para se comunicar, para escrever. Né? A representação da língua é a representação gráfica, né? A nossa escrita. Então, ela é que tem aquela parte social, de sociabilidade, né? De interação. Isso é a nossa língua. Exterior ao indivíduo, ou seja, fora indivíduo. Tá? Independente do indivíduo, a língua vai existir. A língua existe. Que, por si só, não pode nem criá-la, nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da sociedade. Que água. Deixa eu voltar aqui. Certo? Então, desculpem aí, tá? Então, assim, a pessoa não pode criar nem modificar, tá? Ninguém pode, um certo grupo, ele não pode do dia para a noite, acordou e, eu vou modificar a língua hoje, não quero chamar a casa de casa, vou chamar de moradeira. Existe até um texto que eu vou mostrar para vocês, de Ruth Rocha, que é Marcelo, Marmelo, Martelo. Fala de uma criança que começou a criar sua própria linguagem e isso não deu muito certo, tá? Mas depois eu trago na aula, eu mostro para vocês, na nossa aula no Zoom, tá? Eu mostro para vocês esse texto, eu compartilho com vocês, tá? Então, não tem como modificá-la. Ela não existe, ela só existe com o objetivo em virtude de um contrato pré-estabelecido, né? De uma convenção, né? Para poder se comunicar entre indivíduos de uma mesma comunidade, porque sendo de outra comunidade, de um outro país, de outra região, isso pode ser modificado, tá? E aí fala, a fala é a realização concreta de uma língua, ou seja, é o produto da língua. Nós temos a língua, que é o código, né? Que por sua vez é a escolha da transmissão da linguagem, tá? E aí nós temos a fala, que é o produto dessa língua, desse código, que é a concretização da fala, da língua, tá? Feita por um indivíduo de uma comunidade num determinado ato de comunicação. Então, a fala é esse produto, é o nosso dia a dia, nosso processo de interação. Isso é a fala, tá? Comunicação é o espaço de troca de sensações, vivências, informações com o outro. A comunidade é, depois da sobrevivência física, a mais básica e vital de todas as necessidades, na verdade. A gente precisa estar sempre se comunicando. Então, a comunicação, ela é importante, ela é necessária,
é vital para as comunidades, para as necessidades da gente. Se a gente não se comunicar, a gente não vai estar tendo as nossas necessidades supridas. Vamos adiante. E aí a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre língua. Tá? Então, ó, uma língua normalmente não se fixa em um determinado território e ali permanece sem sofrer alterações. Muito pelo contrário, a língua é um organismo vivo que se modifica, amplia-se e difunde-se através das migrações em busca de alimento e terras férteis, através das conquistas e da colonização, através do comércio ou da religião, ou através da combinação de tudo isso aí que já foi citado. O que é que isso quer dizer? Marcos Wagner, que é um teórico, fala no livro dele, Preconceito Linguístico, diz que a língua ela é como um rio fluente. Não é feito um lago estático. Ela é como um rio fluente que recebe nutrientes. E fazendo essa analogia com a nossa língua, esses nutrientes são as interferências, são as contribuições desses falantes. A fala, na medida da sua concretização, ela vai contribuindo para a modificação dessa língua. Anteriormente, acreditava-se, alguns teóricos acreditavam, os gramáticos acreditavam, que a língua não se modificava, né? E a gente sempre falava com a mesma estrutura, né? Com aquela colocação nominal, com a frequência verbal, tudo como deve obedecer na questão da morfossintaxe, né? Da questão da combinação das regras e toda a questão gramatical. E não podia sofrer nenhuma intervenção, nenhuma influência da linguagem externa, né? Que as pessoas, que os falantes, não modificavam essa língua. E é totalmente contrário. A língua cada vez mais se diversifica, nós temos uma linguagem muito plural, e ela se diversifica sim, ela sofre influência externa sim. Tá? Então é isso que quer dizer, a língua não é algo estático, parado. Tá? Ela sofre influência sim do meio externo que é a fala. E aí é mais uns conceitos, de algumas citações de teóricos, que diz, ó, a língua é um conjunto de regras combinadas e articuladas entre si, ao qual possibilita a uma comunidade utilizar-se dela como linguagem para comunicar, tá? Então, um programa de TV, um programa de rádio, tudo isso é linguagem. Um poeta, quando ele escreve os seus pensamentos, ele está se utilizando da língua para fazer linguagem, linguagem poética. Tanto que a gente tem uma função da linguagem, que o nome dela é função poética, tá? Que é quando a gente pega a linguagem para fazer a língua, para fazer linguagem, né? Transforma ela numa linguagem poética para nos comunicarmos, para atingir o nosso objetivo. Então, ela se utiliza dela como objetivo. E ela tem um conjunto de regras, sim, que a gente já falou, já citou a questão das regras gramaticais. A língua pode se traduzir como um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. É verdade. A nossa regra gramatical, nosso sistema gramatical, nossa estrutura gramatical, não é igual ao idioma da língua inglesa. Não é igual à francesa. Nós temos diferenças, não é? Por isso que diz que há um grupo de indivíduos. Por isso que ele cita dessa forma. Nenhuma língua é imutável, como a gente já viu, né? Ela pode se modificar. Apresenta variações geográficas, sociais e etárias. Sociais, como já falou ali, etárias, né? Geográfica, que é a territorial. Então, essas variações não é nada mais que a variedade, né? Ou a variação linguística, que a gente vai ver. Então, se a gente for para o sul, sudeste do Brasil, a gente vai ver, por variação geográfica, né, por essa variação territoriais, diferenças dentro do vocabulário, diferença dentro da morfologia. Né? A gente vai ver que algumas pessoas não falam, concordam com o plural, mas é por uma questão de variação. Às vezes não é nem questão de erro gramatical, é porque é uma questão de variação linguística. As pessoas, a comunidade fala assim. Tem uma questão social, né? A gente vai ver que pode ser que uma pessoa com mais instrução, com condições sociais melhor, ela tende a falar mais corretamente, tem uma linguagem mais diferenciada,
E, por exemplo, uma pessoa de periferia pode ser que ela tenha menos instrução e fale bicicleta, problema, mas por uma questão de variação social. Porque muita gente perto dela, na comunidade, fala assim. E eu tenho até observado, para você ver também como uma questão social, na periferia, por exemplo, a gente vê dentro dos jovens com um dialeto muito peculiar, muito parecido entre eles. Mas às vezes não falam só porque as pessoas próximas a eles falam, mas falam para se sentir aceitos, para ter aquela sensação de pertencialismo, né, de pertencer àquela comunidade, respeitada, aceita principalmente. Tá? Então, aquele jovem fala, ei, boy, aí, meu irmão, eles não falam assim, não é só uma questão de querer se comunicar. Porque, da forma que eu for falar de linguagem padrão, com a linguagem mais prestígio ou não, outras pessoas vão me entender. A questão não é só essa. Não é somente para a compreensão ali. É para se sentir pertencente àquela comunidade. Assim também tem os evangélicos que têm a sua linguagem, né, que têm a sua forma de se expressar, que falam, varão, vaso. Então, quem é da mesma comunidade vai ter aquela linguagem mais aceita, vai ser mais compreensível. Né? Então, quem é de fora talvez não compreenda tanto. Então, essa é uma questão de uma variedade social, etária, né? Questão de idade. A gente pega uma pessoa mais velha, ela tem uma linguagem mais diferenciada do que um jovem, como a gente já falou. Independente do grau de instrução, independente de onde ele esteja, talvez o jovem tenha um modo muito diferenciado de uma pessoa adulta, né, mais velha, lá, não velha não, mais idosa, né, tem uma linguagem diferenciada. Continuando com a linguagem, ó, Paracó, né, que é esse teórico, fala das diferentes concepções de linguagem, como para ele, como ele tem a concepção, né, ele compreende a linguagem. E aí a primeira concepção dele é como representação, como espelho, né, do mundo e do pensamento. E aí a gente já falou sobre isso, que a linguagem é uma forma de representação, é um espelho do mundo e do pensamento. Então, todas aquelas artes, pintura, é uma forma de representar o mundo, é uma forma de linguagem. Então, a linguagem, a gente já viu que a gente vai ver mais para frente, que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Tá? E aí a não verbal, a linguagem não verbal, pode ser, ela não tem texto, ela não tem verbo, tá? Então, não verbal, ela não tem a produção textual. E aí pode ser imagem, pintura, dança, sons, tá? E a verbal é oral ou escrita. Ah, professor, e aí essas linguagens elas nunca se misturam? A gente não pode ter alguma linguagem que tenha a linguagem verbal e a não verbal? Sim, são chamados de textos multimodais. É quando um texto ele possui imagem, possui um som, possui uma escrita, possui texto, tá? São chamados de textos multimodais. E aí, ó, segundo a concepção de Coe, é como instrumento, né? Como ferramenta de comunicação. É utilizada como um objetivo, tá? De comunicação, como um instrumento mesmo, como uma ferramenta para se comunicar. Ou como forma, um lugar de ação, de interação entre as pessoas. E aí, ó, mais detalhadamente, como representação, então o homem representa para si o mundo através da linguagem. Como eu tive vários autores, conhecendo vários autores, vários pintores, que tentam representar o mundo, como ele enxerga o mundo, através da linguagem, através da música, através da pintura, através da dança, tá? Como instrumento, considera a língua como um código através do qual o emissor, né, quem emite aquela mensagem, comunica ao receptor, né, ao destinatário, aquela pessoa que vai codificar aquela mensagem. Determinadas mensagens, tá? Então, como instrumento, é uma pessoa que emite uma mensagem, mas são determinadas mensagens com uma intenção comunicativa. Então, ele não vai transmitir qualquer mensagem, né? Ele vai comunicar as mensagens para as pessoas com um objetivo. Com um objetivo, tá? Então, são receptores, são determinadas mensagens, tá? A principal função da linguagem, nesse caso, é a transmissão de informação, tá? Então, ele se preocupa com essa transmissão. Então, um repórter, quando ele prepara uma reportagem, ele sabe quem são os seus receptores.
ele está utilizando ela como ferramenta, como instrumento, nesse caso. Eles são determinadas mensagens, não são mensagens aleatórias. Como forma, encara a linguagem como atividade, como forma de ação, como lugar de interação, que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de arte, como a gente falou, né? Então, aquele campo, aquele local, ele é utilizado como ação da linguagem, né? Então, a prática de rapper, de rap, de música, né? De hip hop, são formas de expressão da linguagem, né? Dentro de uma comunidade, dentro de um local realmente de diversos tipos de atos de linguagem. Ó, e aí aquele diagrama que eu havia falado para vocês antes sobre a questão da linguagem, né? Então aí, ó, linguagem verbal, e aí ele se ramifica para oral ou escrita, e a não verbal, né? Sinais luminosos, sinais acústicos, né? Sinais sonoros, desenhos, formas, sinais gestuais, sinais fisionômicos, como falei para vocês, o corpo fala. Então, se a gente colocar o dedo indicador no meio da boca e mostrar para uma pessoa, ele vai entender que é para fazer silêncio. Então, aquela imagem, aquele gesto fisionômico veio carregado de sentido. A gente vê num hospital aquele símbolo de um boneco ou de uma enfermeira com aquele sinal, a gente já sabe que aqui no ambiente hospitalar e não pode estar fazendo barulho por conta do próprio ambiente. Tá? Então, a linguagem se ramifica dessa forma aí. Tá? Linguagem verbal e não verbal, que é muito importante. E aí a fala. Como eu havia falado para vocês, a fala é a realização concreta da língua, né? Então, ela é o produto da língua. É a fala. É o dia a dia das pessoas se comunicando. Tá? Num determinado momento e numa determinada situação. Então, ali é onde a fala se realiza. Dentro de uma comunidade, em um determinado momento, né? E em alguma situação a fala está sendo realizada. Para que o indivíduo se torne um comunicador eficaz, são necessárias, portanto, duas competências essenciais. Tá? Competências linguísticas, que é o conjunto de saberes sobre a língua e sua potencialidade, incluindo aí os seus diferentes registros. Aí a linguagem culto, o coloquial, o falado, o escrito, o técnico e o especializado. E a competência discursiva representa a capacidade de um indivíduo de atualizar a língua em diferentes situações de comunicação, familiar, profissional, acadêmico e etc. Eu vou exemplificar essas competências que acabei de falar para vocês em um exemplo. Um aluno uma vez me perguntou o que era ser realmente um falante correto, né? de ser um falante ativo. Qual seria o correto? Já que tem a linguagem padrão, tem essa linguagem formal. Então, essas competências, dominar essas competências, significa você ter alternância. É você saber identificar a situação, o contexto que você está inserido naquele momento. Se você está numa situação familiar, você vai utilizar a competência linguística coloquial, a linguagem informal. Não precisa estar com a linguagem padrão. Você não vai estar num ambiente familiar ou com seus amigos numa mesa de bar falando linguagem padrão. Né? Então, você tem que alternar e saber identificar esse ambiente que você está para você utilizar a melhor linguagem de acordo com o contexto. Se você está num ambiente profissional, você vai mais utilizar uma linguagem padrão, né? De uma linguagem mais formal. Acadêmica, você vai utilizar uma linguagem mais formal, numa entrevista de emprego. Então, você precisa saber identificar. E essas competências linguísticas, né, de você conhecer, saber essa linguagem formal, informal, a linguagem técnica do seu trabalho, o especializado, porque você vai ter uma linguagem especializada, né? Vai ter algumas situações comunicativas que só vocês daquela comunidade, da área de enfermagem, da área de saúde, vão conhecer. Isso é uma linguagem especializada. Mas você não vai estar falando com essa linguagem especializada com a sua família que não compreende nada, com alguém que não compreende nada, porque vai comprometer a comunicação. Não conseguindo compreender a questão. Então, a gente é que deve compreender o contexto e utilizar melhor essa língua falada, tanto na escrita,
Por exemplo, eu não vou falar do jeito que a língua falada, eu não vou escrever. Então, veja que na competência linguística, ele separa, ó, aqui, ó, falado, escrito, linguagem técnica. Você percebe que está tudo separado por um motivo, porque não dá para misturar. Você não vai falar com linguagem técnica aqui no falado, tá? Linguagem técnica é diferente do especializado, culto, coloquial. Então, vamos lá separar. Linguagem, a gente vê tanto linguagem formal, padrão, às vezes às vezes não tem o mesmo nome, tá? Mas significa a mesma coisa. Então, linguagem culto, padrão, formal, linguagem de prestígio, são as mesmas coisas, tá? É a linguagem formal, com a linguagem correta, com a regra combinatória, utilizando bem a gramática, né? As questões gramaticais, tanto na escrita, tá? Quanto na fala. Então, isso é uma fala culta, é uma linguagem culta, tá? É uma linguagem padrão, formal, tá? É essa escrita mais, digamos, entre aspas, correta. E eu vou explicar mais para frente para vocês por quê. E aí, essa linguagem informal, né, coloquial, essa é a linguagem do dia a dia, que a gente utiliza com a nossa família, com nossos amigos, num bar, conversando entre amigos. É mais leve, mais natural, mais espontânea. A gente não vai estar pensando o que vai falar, selecionando algumas palavras, a gente vai falar naturalmente. E já na linguagem culta, na linguagem padrão, a gente tende a selecionar as melhores palavras, né? Não está falando com vícios de linguagem e nem falando de forma correta, tá? Comunicação. Comunicar implica busca de entendimento. Não é não? Se a gente está se comunicando, comunicar implica essa busca de entendimento. É o nosso objetivo central, é ser compreendido. De compreensão, é uma questão de compreensão. Em resumo, né, em suma, um contato. Quem quer se comunicar tem que ter contato, tem que tocar o outro, tem que atingir, alcançar através dessa linguagem. Certo? Então, é através dessa linguagem que nós nos utilizaremos para atingir a nossa comunicação, ter o nosso contato com o nosso público. Veja, por exemplo, um presidente, ele vai dar alguém vai dar uma palestra numa comunidade da periferia. Então, ele não vai poder estar utilizando uma linguagem padrão, ele tem que utilizar uma linguagem mais informal, que atinja o seu público. Isso não é se comunicar. Não adianta a gente colocar uma linguagem mais formal que não vai atingir o nosso público. Então, não surtiu o efeito final, que é ter contato. As pessoas não vão compreender. Algumas propagandas de TV, por exemplo, a questão de marketing. Não adianta, tem que colocar... Às vezes, eles fazem uma assimilação, eles fazem uma aproximação do produto com uma linguagem para aquele público específico, ao qual o marketing, o produto, né, seja o produto, se destine. Então, eles assimilam através da linguagem. Então, perceba a importância da linguagem, né, desse contato, desse produto social que é a fala, que é atingir através do processo de comunicação. Uma coisa está sempre interligada à outra, dentro desse esquema de comunicação, de fala, dessas unidades linguísticas que a gente está vendo aqui. E aí, ó, retomamos com alguns conceitos, né? Linguagem é a capacidade de se comunicar através de vários códigos, como a gente falou. Código de trânsito, código de sinais, dentre eles a língua. Porque a nossa língua é um código, não é? É um sistema de signos convencionais usado pelos membros de uma mesma comunidade. A língua é um sistema de signos convencionais usados pelos membros de uma mesma comunidade. Professor, que danado é signo? É aquele signo do zodíaco, é? É aquele signo da gente, né? Não tem nada a ver com isso aí não, tá? Signo a gente pode trocar por símbolos, representações, símbolos, tá? A nossa escrita, essas aqui que vos veem, que vocês estão vendo agora, são símbolos, são signos, são representações gráficas, tá? São as letras, são as palavras.
tá? Então, a língua, ele é um sistema. Lembra que a gente pode trocar essa palavra sistema por código? Vamos trocar. É um código de signos. Vamos trocar signos aqui. Ó. Deixa eu escrever para ficar melhor. Aqui. Vamos dizer que sistema código, tá? E signo seja símbolo. É um sistema, é um código, na verdade. É um código de símbolos convencionais. Ok? Então, é um código de símbolos convencionais usados pelos membros de uma mesma comunidade. Tá? Então, tem um comunicado, a comunidade de surdos. Eles vão utilizar um código, que é o código, a língua de Libras, sinais de Libras, tá? Que são através de símbolos, não são não? Não são símbolos? Símbolos que eles fazem gestuais, tá? Mas eles possuem um sistema, uma estrutura. Cada sinais daquele são carregados de significados. Certo? Entendido até aí? Então, cada símbolo que eles fazem daquele, um bom dia, que eles fazem através do símbolo, através da representação que eles fazem gestuais, é carregado de significado. Possui um significado. Assim como nossas palavras. O nosso sistema de língua possui signos, que são símbolos, que possuem significado. Mais para frente a gente vai entender melhor. Quando eu falo casa, né, essa representação, esse símbolo, ele significa, ele tem um conceito, ele tem uma ideia. Tá? Vamos passar. Bem, vamos ler. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou aqui o nome código. Aqui agora. Bem, vamos ler esse texto aqui. E vamos tentar extrair alguma informação a respeito de tudo que a gente já viu agora, tá? 2 semanas em Milão, acompanhando o Flamengo numa excursão em 83. Deixaram o massagista Isaías atrapalhado com o idioma italiano. Não entendia Não entendia nada e tudo que precisava só conseguia por meio de ajuda, nem sempre presente. Manteiga era burro, cerveja era birra, a janela era finestra e por aí afora, deixando Isaías confuso e irritado. Por isso, no avião de volta, ao ser prontamente atendido pela aeromoça brasileira, desabafou com o tempo. Língua é a nossa. Em português não há como errar. Manteiga é manteiga, cerveja é cerveja, janela é janela. E aí a gente sabe que nem sempre é assim. Que não... E aí o que a gente pode extrair como ideia de tudo que a gente viu, ele mesmo ignorou a questão da variedade de um outro código, de um outro idioma. Ele estava em um outro país. Às vezes a gente está mais perto, vai para um outro estado, até dentro do nosso próprio estado, e já se modifica. Não é? Cerveja já não é mais cerveja até no interior do estado. E assim sucessivamente. Vou seguir aqui. E aí lembra que a gente falou de signo, que era a questão do símbolo linguístico? Ele é um elemento representativo que apresenta 2 aspectos, tá? Um significante, que é o som, e um significado, que é o conceito. Lembra que eu falei para vocês que aquele gesto do sinais de Libra, ele possui
um significado, assim como nossas palavras, né? Ele possui um significado, um conceito, uma ideia, formando um todo indissolúvel, ou seja, eles são inseparáveis. A imagem, o signo linguístico, ele tem que representar um significado, ele tem que representar uma ideia, um sentido, não é? E aí a gente pode esse significante, ele é o som, ele é a imagem acústica. Então, quando eu falo aqui, ó, casa, 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 que eu estou falando para vocês, é um significante, tá? Ele é essa imagem acústica, tá? E um significado, que é a casa, um lugar as pessoas moram, né? Então, significado é o conceito, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, árvore. Ao ouvirmos a palavra árvore, percebemos os sons que a formam, o significante. Árvore, o significante. E o seu conceito, né? O significado. Vegetal lenhoso, cujo caule, chamado tronco, só se ramifica bem acima do nível do solo. Esse é o conceito, esse é o significado. E aí tudo bem, cada palavra tem seu significado, tem seu significante, né? Tem o seu signo linguístico, que possui dois conceitos, representa dois aspectos, né? Representam dois aspectos, muito importante, até aí tudo bem. Professor, até aí tá tudo bem, certinho. E onde é que a coisa piora? Pô, nada vai piorar. E, então vamos lá. Se eu falo para vocês a palavra piloto, surgiu uma imagem acústica aí para vocês, de piloto. Piloto. Qual é o significante de piloto? 1, 2, 3. Pode ter mais de um, não é verdade? Pode ser o piloto, aquele que a gente escreve lá na lousa, ou pode ser um piloto de avião, um piloto de moto. E tem mais de um significante. Nosso signo, nosso código, possui essa característica de um significante possuir mais de um significado, possuir mais de um conceito, mais de um sentido. E o que vai determinar que aquele significado pertence àquele significante, né? O que vai realmente determinar que aquele do piloto que eu estou falando é o piloto de avião? É o contexto. Precisamos compreender o contexto, certo? O conhecimento de uma língua engloba não apenas a identificação de seus signos, mas também o uso adequado de suas regras combinatórias. Então, a gente sabe que o uso adequado da língua também depende dessas regras combinatórias. Por exemplo, uma árvore não é uma sequência admitida em nossa língua. O falante reconhece que não há concordância entre o artigo e o substantivo. Até uma pessoa que nunca foi para a escola, ela aprende, ela sabe, porque a estrutura da nossa língua, ela está dentro do código da nossa língua, essa regra combinatória. Ninguém precisa ir para a escola para aprender isso. Tanto que uma mãe que nunca foi para a escola, quando a criança começa a aprender a falar, que ela está aprendendo, é natural, é normal, ainda está se estruturando essas regras combinatórias na mente dela, então essa morfossintaxe, essas regras combinatórias aí, ainda está sendo estruturada na mente dela, né? Ela não sabe essa questão de gênero. O substantivo é feminino, né? Então, a árvore tem que ser um artigo feminino também, né? Tem que ter uma, não um. E por isso que também os estrangeiros, quando vêm aprender nossa língua, têm muita dificuldade, né? Porque no inglês, the house é the house, the man é sempre o artigo para tudo. É um artigo, então a estrutura do código da língua inglesa lá é diferente. The girl, the man, the school, bicycle, é tudo a mesma coisa, né? Então o D lá não vai mudar para nada. Já a gente aqui não, temos essa estrutura e esse código diferenciado, né? Apesar disso, cada falante pode utilizar a língua de um modo particular, como eu havia falado para vocês, né? Que é a fala, que é a utilização da língua, é a concretização da língua. Individualmente, cada pessoa pode utilizar a língua de uma maneira particular, personalizada, desenvolvendo a fala, tá? Então, essa maneira individual
de utilização da língua que não obedece a esses padrões rígidos, a gente não fala. Essa língua do dia a dia da gente não obedece esse padrão rígido. É mais natural, como eu falei para vocês, é mais leve, né, e apresenta essas variações. Vamos ler esse texto aí, leiam comigo em voz alta, tá? Trembão, isso é do blog Core Internet. Eu não poderia deixar de escrever, de transcrever. Em homenagem aos meus conterrâneos mineiros, sou mineiro honorário, falo ai sem sotaque. Leiam em voz alta, vão ouvir o Itamar falando. Sá passado, era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando pin com mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doidinho. Uai, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber. Dom Covim, Proncovô, Oncotô. Oi pro você ver. Que loucura. Graças a Deus, não, calma. Graças a Deus, ninguém se machucou. Vamos agora apertando a tecla SAP, como a gente fala, né? Tentando traduzir. Sábado passado, era 7 de setembro, estava eu na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando, deve ser por isso que ele botou milho de pipoca, né? Tomando pinga com mel e leu a receita errada. E cozinhando 1 quilo de carne com mais tomate, para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar, será mesmo? O forno esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doidinho. Uai, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, para onde eu vou e onde estou. Olhe para você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. E aí, nesse texto, a gente percebe algumas variações linguísticas, né? Vícios de linguagem, né? Que é de fazer esse suprimento das sílabas finais, né? De fazer essas aglutinações de palavras, né? Perdendo alguns elementos da própria palavra. E o próprio regionalismo, né? Esse uai, né? Com algumas expressões, a gente consegue perceber o regionalismo, né? dessa área. Um outro texto, ó, Maria, sorrindo, tu gosta de eu? Tião, ô dengosa, eu sem tu não era nada. Maria, bobagem, namorador como tu era. Tudo passou. Pensa que eu não sei? Todas elas me andam, Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra lá, abraçando. Mas eu roubei você pra mim. Todo eu. Maria fazendo bico, fingido. Tião, palavra dengosa. Uma outra característica, baseada em tudo que a gente já viu, é uma outra variação, né? Linguística, questão de regionalismo, uma linguagem social com menos instrução. A gente percebe a linguagem mais simples, né? E totalmente informal. E aí, ó, variações linguísticas. Variação ou variedade linguística é cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica em função das possibilidades de variação dos seus elementos, seja vocabulário, né, de vocabulário, pronúncia, morfologia e síntese. Tá? Então, a questão do vocabulário, como falei para vocês, aqui no Nordeste é uma macaxeira, no Sudeste fala aipim, questão de pronúncia, né, de falar bicicleta, pobrema, morfologia, né, questão estrutural, de síntese, né, de não falar no plural. Embora essa variação seja natural, tá? Os falantes de uma comunidade linguística têm, em geral, a expectativa de que todas as pessoas falem de uma mesma maneira. Essa é a expectativa, né, dessa variação linguística, as pessoas falem de uma mesma maneira. Essa expectativa socialmente definida e difundida, ou seja, há uma definição, não é nada aleatório. Ninguém nasceu do dia para noite, da noite para o dia, resolveu falar diferente, né? E se difundiu durante a comunidade linguística, para a comunidade linguística. Pressupõe uma forma correta para eles, para todo mundo, o que implica a existência de formas erradas.
Então, esta é a base do preconceito linguístico que veremos agora. Então, ó, o preconceito linguístico, então alguns exemplos aqui, ó, o carioca possui uma fala semelhante a um rádio fora de sintonia. Então, falar dia, ele fala dia, bom dia. Então, isso é preconceito linguístico. O mineiro fala suprimindo as sílabas, né, que eles também chamam de corruptela, né, das sílabas finais de algumas palavras. Quando alguém se refere às variantes regionais dessa maneira, usando essas imagens como base de piadas aparentemente inocentes, revela essa visão preconceituosa, consciente ou não, da diferença entre as variantes regionais. Tá? Então, esse tem que tomar cuidado dessa questão de preconceito linguístico. Então, todas as variedades constituem sistemas linguísticos adequados para a expressão das necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Imagine só, vocês dando essa resposta às pessoas. Mas falando, o que é isso? Falando, a gente fala algum tipo de regionalismo, de variação linguística que só tem aqui, regional, que só tem aqui, por exemplo. A pessoa não para de falar assim, eu vou falar não. Essa aí é uma variedade linguística que constitui sistemas linguísticos adequados para expressões das necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Né? Então, é necessário para a nossa comunicação e para a parte cognitiva também, tá? As variedades podem ser regional, né? Esse Nossa Senhora aglutinado só vai encontrar lá, porque é regional, ou é mesmo, do carioca. Apesar que ele fala esse é mesmo aqui também, né? Eu já vi algumas pessoas falando esse é mesmo aqui. E o regional também está no mineiro, o gerundismo, né? Andando, correndo, subindo, né? Que é as terminações verbais no infinitivo, né? AR, ER e R. Amanhã eu explico melhorzinho no Zoom, tá? Na videoaula. Eu tiro essas dúvidas para vocês. E aí, no AR, ele fala andando, né? Para o verbo andar. Correndo, para o verbo correr, da segunda geração, né? Correndo, subindo, tá? IR. Sociais, diferenças significativas em termos fonológicos, como eu falei para vocês. Bicicleta, por bicicleta, melhor, melhor. Morfossintático, né? Não segue a ordem, né? Da concordância. A gente fuma, por nós fomos. Perceba que também mudou a estrutura, né? Se tivesse falado pelo menos nós fomos, mas nós fumo, mudou também a estrutura da palavra. As laranjas, por laranjas. Então, o paulista, ele tem essa questão do plural, né? Você não vai ver um paulista, pelo menos que siga essa questão da variedade linguística, né? Da variação linguística. Ele vai chegar e vai dizer, ó, me dê 2 pastel, me dê 2 chopp. Ele não vai falar 2 chopps, tá? Questão estilística, né? Linguagem coloquial, usada de modo informal em situações familiares. Veja, é uma variedade linguística, é uma variação linguística. É uma variação, é um tipo de variedade estilística essa linguagem coloquial hoje. Então, conversa entre amigos. E a linguagem formal, nas situações formais de uso da língua, como, por exemplo, uma palestra, um seminário, uma entrevista de emprego. Então, a gente tem que saber diferenciar isso aí. Ó, só um estudo de caso. Vinha um motorista dirigindo seu carro quando se deparou com uma placa de sinalização. Devagar, quebra-molas. E aí, imediatamente, ele acelerou seu veículo. Logo depois, voltou a pé para o local da placa e nela escreveu para corrigi-la. Depressa também. Então, consequentemente, ele compreendeu que a placa estava mandando ele rápido. Ó, devagar, se for devagar, quebra as molas, viu? Aí ele, então vou passar rápido, né? Ele voltou lá e escreveu depressa também. Então, como muitas piadas, já se baseia em um equívoco, em um engano. O comportamento do motorista que explica mais adequadamente o efeito cômico, o efeito engraçado da piada, é 3 segundos para vocês. 1, 2, 3. Quem escolheu a letra B estava certo, né? Então, leia a mensagem da placa como uma ordem para acelerar. Bem, e aí eu tenho uma atividade para vocês, claro. E aí a gente vai discutir melhor como é que a gente vai corrigir essas questões, como vocês vão mandar para mim, tá? Então, é uma proposta de redação, só para a gente fazer, para eu perceber o nível da turma, né? Fazer uma questão de nivelamento de turma. Não se preocupem com questão de paragrafação, tá?
façam a redação. Não deixem de fazer, ela vai valer 1 ponto, tá? Primeira aula já valendo, ganhando 1 ponto. Vejam que coisa maravilhosa. Então, tema em debate. Ao modificar sua maneira de falar, adequando-se a diferentes situações, é correto que o falante desobedeça as normas de uso da língua culta? Então, vocês vão utilizar tudo isso que a gente já conversou. Volta lá o vídeo, dá uma lidinha para sair as ideias de construir essa resposta, tá? Se é correto ao modificar, né, a sua maneira de falar para poder se adequar. Lembra de todas as dicas que eu dei sobre a questão, e o melhor que vai estar tudo gravadozinho aí para vocês. Se é correto, né, a gente utilizar, desobedecer para se adequar a essas diferentes situações. Que ele desobedeça essa língua culta, tá bom? Boa redação, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.